Vamos chamar agora o professor da Universidade Federal do Mato Grosso, Valério Mazzuoli, porque ele vai ajudar a gente a entender um pouco mais esse processo que está sendo discutido aí do jogador Robinho. A gente tem o professor já para falar com a gente. Professor, muito boa tarde e muito obrigada, viu, pela participação. Boa tarde, eu que agradeço. Um prazer falar com vocês. Professor, é um caso que tem tido muita repercussão, mas a gente vê que muita gente tem confundido ainda o que está de fato sendo discutido, está sendo julgado nesse momento. É bom a gente reforçar que o que está sendo julgado é se a pena, que já foi decidida pela justiça italiana, pode ser cumprida aqui no Brasil ou não, né? Com relação à culpa ou não do ex-jogador Robinho, nesse caso, isso já foi definido, ele já foi condenado e não cabem mais recursos, né? É exatamente isso. Não se está se discutindo aqui o crime que ele cometeu na Itália. Ele cometeu um crime de estupro coletivo. Isso já transitou em julgado na Itália, ele teve a sua defesa na Itália e o processo na Itália morreu. O que está se discutindo é se essa medida de cooperação internacional, chamada transferência de execução da pena, é possível ou não para um brasileiro nato e se existe na lei os requisitos para transferir a pena. Agora, com o voto do ministro Francisco Falcão, ele já sinaliza de que ele entende que tem os requisitos necessários para que o Robinho cumpra a pena. O julgamento não terminou, faltam ainda 14 ministros votar, o quórum não está completo hoje, pode até ter pedido de vista, vamos aguardar para ver o que acontece, mas a questão é, a cooperação internacional é uma pena italiana. Não é um crime brasileiro esse. O crime não foi cometido no Brasil e também não é um crime contra cidadão brasileiro. O crime foi cometido na Europa contra uma moça, uma vítima albanesa. O que a cooperação faz é, como ele não pode ser extraditado para a Itália, porque o Brasil impede a extradição de nacionais, a Itália pede um favor para o Brasil, que aquela pena que ela impôs lá, ele cumpra essa pena aqui. E esse favor, que é essa medida de cooperação internacional, está lá na Lei de Imigração, o artigo 100. Tudo que está se discutindo hoje no tribunal é se esse dispositivo permite essa medida e se os tratados com a Itália permitem essa medida. Então, é isso que o tribunal está se discutindo. Se o tribunal entender que a lei permite e que o tratado também permite, a defesa, evidentemente, é contra. Eu, particularmente, tenho posições doutrinárias sobre esse tema também. O tema não é tão simples assim como parece, mas se o tribunal entender que a lei é permissiva e que o tratado é permissivo, e se julgar hoje, o Robinho pode até sair com uma ordem de prisão hoje mesmo. Professor, a gente ouviu agora há pouco aí o ministro relator do caso, Francisco Falcão, falando inclusive que não aceitar esse cumprimento da pena aqui no Brasil poderia causar uma grave questão diplomática entre Brasil e Itália. O senhor também acredita nisso? Olha, realmente esse argumento para mim não me convence. A não extraditabilidade do Cesare Battisti não causou nenhum problema diplomático entre o Brasil e a Itália. É um argumento a mais que o ministro deu para justificar, mas aí é retórico, para justificar retoricamente a sua posição. Não é esse tema de relações internacionais, de relações diplomáticas Brasil-Itália que estão em jogo. Porque o Brasil não extradita nacionais. E o Brasil dizer para a Itália, eu não extradito. O Robinho não causou nenhum problema diplomático entre Brasil e Itália. Nenhum problema diplomático. A Itália é madura suficiente para entender que nós temos regras e que tem que ser seguidas. Esse argumento eu descarto, é um argumento retórico. O argumento dele é que não ofende a soberania nacional transferir a pena e que há outros tratados internacionais, mas veja que o Ministério Público Federal cita um tratado de tráfico, um tratado de crime organizado transnacional, que não é o caso, cita um tratado sobre corrupção, que não é o caso, cita um tratado com o Reino Unido, que não é o caso, a questão é do Brasil e Itália.
né? Então, tem um tratado com o Brasil e Itália que realmente aí a defesa está correta. O tratado diz que a cooperação em matéria penal Brasil e Itália não compreende medidas de execução. Mas você percebe o esforço que o ministro está fazendo para dizer, para superar esses argumentos, e aí usa esse argumento retórico de vai criar um imbróglio diplomático, um problema diplomático com a Itália. Nunca teve problema diplomático com a Itália de não extraditar um cidadão para a Itália, mas é um argumento retórico que a gente respeita, enfim, mas não é isso que está sob discussão. A discussão é se um brasileiro nato pode cumprir uma pena no Brasil que foi imposta em país estrangeiro. Aí o voto sinaliza nesse sentido dessa possibilidade jurídica aí contra o jogador Robson de Souza, o Robinho. O relator do caso, o ministro Francisco Falcão, acabou de concluir o voto, né? Concluiu como já estava sendo esperado, como a Mara Mendes trouxe agora há pouco e como a gente vinha acompanhando, o voto favorável ao cumprimento da pena aqui no Brasil. O senhor acredita que a tendência seja ele ser acompanhado pelos demais ministros nesse voto? Eu acredito que sim, Pode ter um outro ministro que divirja e pode ter também um pedido de vista, né? Mas meu feeling diz que esse julgamento terminaria hoje, né? E é um caso que tem um clamor popular muito grande, é um caso que tem uma gravidade muito grande, né? Porque apesar da técnica legislativa, se olhar a legislação a ferro e fogo, essa legislação até beneficiaria o jogador. Mas o caso é o estupro, um crime muito grave que ele cometeu, envolve isso uma relação de um ato sexual não consentido, de um crime com uma gravidade enorme. Então, o tribunal também se pauta por essas medidas para decidir o caso. O caso não é só decidido na técnica, o caso é decidido com um mosaico de informações. A questão interessante é que, se esse caso é decidido, ele vai formar jurisprudência. Então, para qualquer cidadão brasileiro, que não precisa ser um estuprador, que cometa um crime menor, ele também, esse caso, vai ter a mesma solução. Porque agora o que decidir nesse caso vai firmar jurisprudência para todos os outros casos de brasileiros que cometam crimes no exterior, independente da gravidade. Você que está acompanhando aí, o ministro que está dando voto nesse momento é o ministro Raul Araújo. Ele começou a ler o voto nesse momento. Professor, eu queria ver alguns pontos com o senhor, alguns pontos que estão sendo apresentados pela defesa. Eu gostaria que o senhor avaliasse para a gente se eles podem fazer algum sentido ou não nesse julgamento de hoje. Um deles é a legislação de 2017, que prevê em alguns casos específicos essa transferência, né, de execução de pena para um outro país. O fato do crime ter acontecido antes de 2017, portanto, antes dessa regra começar a valer por aqui. Isso pode ajudar a favorecer Robinho de alguma forma nesse momento? Veja, eu trabalho com esses temas há 25 anos, 28 livros publicados, sou professor de Direito Internacional há 25 anos. Esse princípio da não retroatividade da lei penal em pégios que prejudica é um princípio comezinho do direito penal. A lei é uma lei híbrida, ela tem normas processuais e também tem normas materiais. Nos últimos 2 artigos, ela modifica a disposição do Código Penal. Então, em princípio, essa lei não poderia retroagir para prejudicar o réu. O crime dele foi de 2013 e a lei é de 2017. Eu concordo com a defesa, com o doutor Alckmin, e concordo também com o advogado que defendeu a Associação dos Criminalistas Brasileiros. Mas veja que o ministro teve certa dificuldade para superar esse argumento. Não é bem assim, existem outras decisões que permitem, essa lei é uma lei... o próprio representante do Ministério Público, ele não analisou a lei inteira, ele disse o artigo 100 da Lei de Imigração não é uma norma material, mas não é isso que está em discussão, a lei inteira é material. Até veja, a Associação dos Criminalistas também tem um interesse em defender também essa legalidade. Mas eu repito, o caso é tão grave, o estupro é um crime tão grave, um crime tão abjeto,
que o tribunal pretendeu superar esse argumento, mas particularmente eu concordo com o argumento de que a lei ela prejudica os direitos do réu e pelo princípio do direito penal, que isso tem mais de 200 anos, não é novo, não poderia retroagir. Se o crime dele fosse cometido em 2018, 2019, 2020, tudo bem, a lei é 2017, mas ele cometeu o crime 4 anos antes dessa lei que está sendo usada, que foi a lei que foi solicitada no pedido, o crime dele foi cometido 4 anos antes. Em tese, faz muito sentido o argumento da defesa. Vamos ver se um ou outro ministro leva isso em consideração. Nós temos que sempre ver que até agora votou o ministro relator. O ministro relator ele pode conduzir o voto, ele pode também ser voto vencido, né? Então, temos que aguardar. Agora, vota o segundo ministro a se manifestar nesse caso aqui, está lendo o voto nesse momento. Agora, professor, teve algum caso parecido com esse de 2017 para cá, em que estivesse sendo julgado dessa mesma forma, ou uma transferência de pena para cá de um crime que tenha sido cometido antes de 2017? Não é muito recorrente, né? Mas já aconteceu. E o que a gente teve de caso semelhante até agora? O precedente é favorável ao ex-jogador Robinho? Não tem precedente com a Itália. Essa é a questão. Perceba que tanto na manifestação do Custos Legis, que é o Ministério Público Federal, quanto do relator, eles dão exemplos do Reino Unido, dão exemplos de outros países. Com a Itália é o primeiro caso. Então, no que tange a Itália, esse vai ser o leading case, vai ser o caso paradigma para as outras decisões no tribunal que venham. E não adianta comparar os casos, porque o Tratado do Brasil com a Austrália, por exemplo, eu cito a Austrália porque o tratado é expresso, diz assim: quando não puder extraditar, transfira essa execução da pena. O Tratado da Itália, como citado da tribuna, eles têm razão, do ponto de vista técnico, a defesa tem razão. O tratado diz: quando não puder extraditar, nós temos medidas de cooperação outras, menos a transferência de medidas de execução. O que é isso? É uma vontade diplomática. Eu tenho uma casa que eu vou alugar. Para um amigo meu, alugo por 1.000, para outro eu alugo por 5.000. É uma decisão soberana dos Estados. Talvez, como eu já disse em outras oportunidades, talvez seria o momento do Brasil revisar esse tratado com a Itália, para que esse tratado possa ser modernizado e não ter essas dúvidas que o tratado tem. Então, é uma questão que o Brasil, no tratado que o Brasil negociou com a Itália, tem cláusulas diferentes, distintas de outros países. Então, os precedentes anteriores, na minha opinião, eles não valem tanto. Em relação à República Italiana, é o primeiro caso que o Superior Tribunal de Justiça se debruça. Tanto é que esse caso, os outros casos não teve essa grandeza midiática, né? Essa exposição midiática tão grande, exatamente por ser um jogador famoso, um crime gravíssimo e o primeiro caso com a Itália. Professor, o senhor falou sobre esse clamor popular e essa exposição midiática que o caso teve. O senhor acredita que isso interfira de alguma forma no julgamento, mesmo que de forma indireta? Eu acredito, isso é natural. Os juízes são humanos, né? Os juízes são seres humanos, são pessoas de carne e osso, eles também têm sentimentos, eles têm família, eles têm filhos. Então, apesar de o tribunal usar a técnica, né, dever usar a técnica, e a gente como jurista espera que sempre use a técnica, né? Então, é possível solicitar uma pena de morte? Não é possível. É possível solicitar uma pena que a pessoa seja escravo, voltar à escravidão? Não é possível. É possível solicitar penas de trabalhos forçados? Não é possível. A lei de imigração diz também que não é possível solicitar transferência de extradição executória quando não se pode extraditar. A questão é juridicamente possível, na minha opinião. Não é como disse o representante do Ministério Público. Possível mas vai ser negado. Eu acho que esse argumento não é jurídico, né? A questão é juridicamente possível, né? Mas você vê que
o próprio Ministério Público e o próprio ministro, eles trabalharam o voto de uma maneira que tentaram superar isso. Agora, é claro que o clamor e a influência popular pode influenciar o voto de um outro, porque todos são seres humanos e julgam também, apesar de dever julgar com a técnica, no fundo a pessoa tem um coração e o sentimento dela também, no fundo, a verdade seja dita, é levada em consideração. Ela leva em consideração isso, dizendo que está levando ou não, mas no fundo leva. Professor, para quem está acompanhando conseguir entender bem, que a gente sabe que esse caso tem muitas informações, o que de fato acontece com o jogador Robinho, se hoje ficar definido que ele pode cumprir a pena aqui no Brasil, quais seriam os próximos passos, e caso fique decidido que ele não pode cumprir a pena aqui, o que acontece com o jogador? Se decidir que ele não pode cumprir a pena, ele está liberado. Para ter uma vida normal, ele só não pode sair do país, porque ele sair do país ele vai ser extraditado para a Itália. Lembre-se do caso do César Battisti. A Bolívia fez em 2 meses o que o Brasil não fez em 20 anos, com o César Battisti. Foi para a Bolívia extraditou. Então, cuidado sair do país. Mas parece que o julgamento se encaminha para a transferência e execução da pena. Transferida a execução da pena pode ter uma ordem imediata de prisão. A defesa vai recorrer, lembrando que pode ter recursos internos, de embargos do próprio tribunal, mas isso é uma questão menor. Ainda sobra para o Robinho um recurso para o Supremo Tribunal Federal. No fundo, quem vai dar a última palavra desse caso vai ser o STF. Entendi. Professor, só antes da gente terminar, essa proibição de extradição de brasileiros natos que é garantida por lei, a defesa do jogador Robinho diz que se ele for cumprir a pena aqui no Brasil, estaria ferindo também esse princípio do brasileiro nato não poder ser extraditado. Num primeiro momento, ao meu ver, as coisas não estariam relacionadas. Qual que é a visão do senhor a respeito? Há uma relação, de fato, com esse princípio da não extradição, com o fato dele cumprir ou não a pena aqui no Brasil? Deixa eu explicar esse tema aqui, muito importante a sua pergunta. Esse princípio da não extraditabilidade de nacionais é um princípio clássico, né? Nós não extraditamos nacionais porque nós temos medo que o nosso co-cidadão nacional sofra uma pena no estrangeiro muito mais grave do que seria no país ou não seria, né? Às vezes é crime de pena de morte num país, o que não é crime aqui, né? Por exemplo, um casal se declarar homossexual em vários países é pena de morte. Então, imagine, eu vou extraditar uma pessoa que no Brasil não é crime você ter um relacionamento homoafetivo para um país que vai matar o cidadão brasileiro. É por isso que existe o princípio da não extraditabilidade de nacionais. Existe por causa disso. O que a defesa alega, no fundo, é que seria melhor, segundo disse o advogado da tribuna, o advogado do jogador, seria melhor que ele fosse processado novamente no Brasil. Que o Superior Tribunal de Justiça não aceitasse a transferência e execução da pena, porque eles alegam nulidades do processo da Itália, mas isso o tribunal já não levou em consideração, e isso não vai levar em consideração. Mas, enfim, é uma tese de defesa. E que ele seja novamente processado no Brasil. Mas aí tem que ver se isso não dá o bis in idem. Porque o artigo 100 da Lei de Imigração fala, quando for cabível solicitar extradição executória, eu sempre entendi que não é cabível solicitar extradição para brasileiro. Veja que o ministro superou isso com uma interpretação axiológica, valorativa, mas no final da norma ela diz, atendido o princípio do non bis in idem. O que significa esse princípio? Você não pode julgar a mesma pessoa 2 vezes pelo mesmo fato. Ele já foi julgado por esse fato na Itália. O princípio non bis in idem impediria o julgamento desse mesmo fato no Brasil. Então, perceba essa armadilha jurídica aí dos dois lados, do lado da defesa e do lado do requerente também. Esse caso é um imbróglio jurídico, é um caso que não é simples de resolver, e vamos ver, também estou curioso para saber qual a decisão que o tribunal talvez tome hoje, na data de hoje, e termine esse julgamento. Vamos aguardar.
Professor, eu vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente, porque eu vou falar de um outro caso que tem suas semelhanças e suas diferenças com o caso do ex-jogador Robinho, e gostaria muito de ouvir a avaliação, a análise do senhor sobre o assunto também. A Justiça de Barcelona aceitou o pedido de liberdade provisória do ex-jogador brasileiro Daniel Alves, condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro na Espanha. A repórter Patrícia Nielsen tem todos os detalhes dessa decisão. Essa decisão foi publicada nesta manhã. Com isso, Daniel Alves poderá deixar o presídio na Espanha. Mas isso, é claro, se o jogador concordar em pagar a fiança imposta pela Justiça Espanhola no valor de 1 milhão de euros, o equivalente a 5 milhões e 400 mil reais. Além desse valor, os juízes também impuseram algumas condições, entre elas de que Daniel Alves entregue os 2 passaportes dele, tanto o espanhol quanto o brasileiro. Ele também não poderá deixar a Espanha durante esse período e deverá comparecer semanalmente ao Tribunal de Justiça de Barcelona e quantas outras vezes for solicitado. Outra condição é que ele mantenha aí uma distância de pelo menos 1 quilômetro da vítima, que também mora em Barcelona, e ele, é claro, não pode tentar fazer nenhum tipo de contato com ela. Lembrando que o Daniel Alves foi condenado em fevereiro deste ano a 4 anos e meio pelo crime de agressão sexual. O Daniel Alves é acusado de abusar sexualmente de uma mulher dentro de uma boate em Barcelona. A defesa do jogador recorreu e pediu que Daniel Alves permaneça em liberdade provisória até a decisão final da Justiça. E a advogada da mulher que denunciou o jogador por estupro anunciou que vai recorrer da decisão da Justiça Espanhola, que autorizou a liberdade provisória do jogador caso ele pague fiança. Vou voltar então a falar com o professor Valério Mazzuoli, que é especialista em Direito Internacional e professor da Universidade Federal do Mato Grosso, para a gente comentar um pouco, professor, quais são as principais semelhanças e as diferenças nesses 2 casos, Robinho e Daniel Alves. Uma das diferenças que a gente vê no primeiro momento é o tempo de resolução do caso, né? Uma diferença bem grande. O caso do Daniel Alves teve uma velocidade, inclusive, da coleta de provas, né? Que foi uma diferença bem marcante aí entre esses 2 casos, porque o caso do Robinho já vem se estendendo aí há alguns bons anos, né? Bom, exatamente. Bom, a semelhança é que são os 2 crimes idênticos, graves de estupro. Essa é a semelhança. Mas a diferença é que a Espanha, prevendo essa dificuldade do Brasil em transferir a execução da pena, toda essa questão que está acontecendo, não deixou o seu sentenciado escapar. Como a Itália, por exemplo, permitiu que o jogador Robson de Souza, o Robinho, viesse para o Brasil, pegasse um voo intercontinental e viesse para o Brasil, e aí tem que ter todo esse pedido de transferência, etc. A Espanha foi mais diligente com o jogador. O que surpreendeu é hoje a Espanha ter dado liberdade provisória a ele. Isso realmente foi uma surpresa para todos nós, né? Com uma fiança altíssima de 1 milhão de euros, entra na casa aí dos 6 milhões de reais por aí. Esse realmente foi surpreendente. Claro que entregar o passaporte à Justiça Espanhola, isso não é todo o problema do mundo, tanto o passaporte brasileiro como espanhol, porque isso é só para pegar um avião para você sair do país e para um país longínquo ou num voo intercontinental, mas a Espanha tem fronteira seca, ele pode passar para Portugal, etc. Então, imagino que a defesa deve ter feito um bom trabalho de convencer os juízes espanhóis de que ele ia ficar num perímetro determinado, inclusive foi determinado na sentença que ele fique da vítima a mais de 1.000 metros. Claro que acho que ele não vai brincar em quebrar essa regra, mas foi convencido, os juízes se convenceram de que ele não está atrapalhando o curso do processo, ele não está criando embaraço ao processo. Então, e aí arbitrário essa fiança, que ele conseguiu solver, parece que teve ajuda, aí, não sei, enfim, e ele foi posto em liberdade. Realmente isso foi surpreendente. Então, o julgamento dele foi mais ágil, foi mais rápido e teve essa liberdade determinada, que também no caso do Robinho na Itália não teve. Então, apesar de ter um paralelo entre os 2 casos, perceba aí que tem uma diferença entre eles. E a diferença maior é que um continua na Europa e o outro está no Brasil, e por isso todo esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça na data de hoje.
Agora, professor, no caso dessa liberdade provisória concedida ao ex-jogador Daniel Alves, a defesa da vítima já anunciou que vai recorrer dessa decisão, né? Exato, porque do ponto de vista da vítima, né, o processo penal deve muito à vítima. Quer dizer, a vítima logra uma decisão condenatória na justiça e depois a vítima se vê numa situação em que o condenado sentenciado está livre e vai às ruas, ainda que dentro do país, ainda que não possa deixar o país, mas a vítima acaba sentindo no seu íntimo maior que a justiça que ela pensava que tinha sido feita acabou não sendo sido feita. Então, isso do ponto de vista da vítima também é uma questão que o processo penal deve levar em consideração. Mas isso não foi levado em consideração pelos juízes espanhóis, que deu uma fiança alta, se arbitrária essa fiança, imaginando que ele não ia conseguir pagar, e pagou, e que, portanto, o coloca numa situação de liberdade que, do ponto de vista da vítima, acaba causando um prejuízo, sem dúvida, um prejuízo moral a ela também. Por isso o recurso da defesa, que seguramente vai vir nos próximos dias. Professor, ao longo desse processo todo do Daniel Alves, a justiça espanhola foi bastante elogiada no que diz respeito à proteção à mulher. Essa cobrança desse valor alto, dessa fiança nesse momento, não acaba tirando o crédito de todos os acertos ao longo desse processo? A vítima chegou a dizer hoje, por exemplo, que era uma justiça que não valia para os ricos, que beneficia os ricos. Essa fiança agora, concedendo uma liberdade provisória para o ex-jogador, não tira todo o crédito do julgamento, da condenação que aconteceu agora mesmo em fevereiro? Olha, eu vou falar tecnicamente à luz da ciência jurídica, à luz do direito. A fiança não é um pagamento para você se quedar livre, né? Mas à luz do leigo e à luz da população em geral, parece isso, tem esse sabor que se paga e se libera. A fiança é uma garantia do juízo, na verdade. E cada sistema jurídico tem um sistema diferente de fiança. Imagino que a condenação de uma pessoa por estupro no Brasil dessa gravidade, que foi o caso dele, não teria arbitramento de fiança nesse sentido. Mas eu concordo também, faço minha a sua angústia no sentido e da vítima, no sentido de compra de liberdade. Claro que processualmente não é isso, mas então a justiça espanhola, que foi tão elogiada no sentido de preservar os direitos da vítima, dar voz à vítima, reconhecer a dor da vítima, também arbitrou a fiança e em pouco tempo coloca o jogador em liberdade. Por isso que foi a grande surpresa no dia de hoje, nessa coincidência, julgamento do Robinho no mesmo dia e essa decisão espanhola que nos tomou aí de surpresa a todos. Ainda falando de especificidades da justiça espanhola, professor, esse protocolo que foi criado na Espanha para proteger as mulheres que sofrem ali qualquer tipo de assédio em casas noturnas, ele fez toda a diferença na conclusão rápida do caso do Daniel Alves, né? Toda a diferença, e isso já era uma tendência, tanto do direito comparado quanto do direito internacional. E isso agora foi concretizado, porque, veja, a vítima, ela sempre foi colocada numa situação de menosprezo no processo penal. Há autores que diziam no Brasil, por exemplo, que o processo penal não deve nada à vítima. O processo penal deve tudo à vítima. Então, quer dizer, nós tivemos que esperar a Organização das Nações Unidas, a ONU, de 1945. Quer dizer, teve que esperar 60 anos para entender que a vítima tem posição central no sistema jurídico e ela tem um protagonismo, portanto, tem que ter um protocolo de proteção à vítima, né? O Brasil acabou, veja, toda a história do direito brasileiro houve violência doméstica, houve violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha de 2006, é recente relativamente. Então perceba que todos esses avanços, isso é a nossa angústia, a angústia do que eu digo nossa do jurista, os avanços legislativos vêm sempre a destempo dos fatos. Ocorre um fato, a lei muda para adaptar, mas quando muda, lá se vão 10, 12, 15, 20 anos e novos fatos. Nós estamos sempre atrasados, a verdade é essa. Tanto a legislação interna dos países quanto o próprio direito internacional
está sempre atrasado com a proteção das pessoas. Então, esse protocolo veio em hora boa, mas também veio tarde. Deveria ter vindo anos antes e agora espera-se que ele seja efetivamente aplicado e efetivamente cumprido em vários países da Europa e que isso também se impregne no nosso entorno geográfico aqui latino-americano, sobretudo no Brasil. Agora, professor, a gente sabe que esses casos emblemáticos, assim, né, como o caso do Daniel Alves, do Robinho, eles acabam gerando muito apelo midiático, muita repercussão e acabam deixando também, muitas vezes, algumas mudanças ali na lei, na forma de lidar com esse tipo de crime. Quais mudanças o senhor consegue visualizar que esses casos deixam com relação ao julgamento, às investigações, ao enfrentamento mesmo a esse tipo de crime, de violência contra a mulher de forma geral? Bom, primeiro a celeridade do processo penal, né? O processo penal ele tem que dar a palavra à vítima, ele tem que dar voz à vítima, sem deixar de garantir, de proteger todas as garantias constitucionais do acusado. Não é isso que se pretende. A Constituição coloca inúmeras garantias daqueles que são demandados na seara criminal, mas tem que dar um protagonismo dos internacionais. Professor, quero te agradecer muito pela sua análise, viu, pela sua participação, todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente. São muitas informações nesses casos, em especial no caso do julgamento do ex-jogador Robinho. São várias variáveis dentro da legislação. Muito obrigada por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente, viu? Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Uma boa tarde. Boa tarde.